Obrigado, Cláudio. Olá, vamos lá. Bora nós. A gente está nesse clima de festa junina, mas agora a gente vai falar sobre um assunto sério, que envolve dinheiro, que envolve sabedoria e que precisa do seu comprometimento. E aí a gente vai receber alguém que merece que eu tire o chapéu para recebê-lo. É um advogado que veio falar sobre inadimplência e adimplência, tá? Você sabe que inadimplência é o conceito diferente da adimplência. E aí a gente não escuta tanto falar, mas a gente precisa aprender. Nesse cenário que o número de inadimplentes no Brasil cresce cada vez mais, a gente precisa prezar pela saúde financeira. É muito importante, gente, ter uma reserva para lidar com o imprevisto, sem você se colocar numa situação de devedor. É tão ruim ficar nessa situação, mas para a gente entender o que é que a gente faz, como é que a gente sai dessa situação de endividamento, é que eu recebo o advogado Diego Bonfim. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Imagina, eu quem agradeço. Olha, que trio maravilhoso que a gente trouxe. Muito bom. Exatamente para te receber, gostou? Adorei. Ei, meu Deus do céu. Eu vou conversar aqui sobre dívida, coisa que eu acho que vocês não têm. Não. Dívida, né? Todo mundo tranquilo. Um bocadinho. Então, é só um bocadinho. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Mas também se quiserem tomar uma água, fiquem à vontade, que aqui eu quero que vocês se sintam bem. Tranquilo. Tá bom? Licença. Doutor, por favor, vamos lá. Vamos conversar, então, sobre... O que a gente vai falar? Adimplência, né? Que seria uma saúde financeira. Exatamente. A adimplência é manter as suas contas em dia, né? Em termos simples, usar o crédito de forma consciente, principalmente o cartão de crédito, que a gente pode colocar como um dos grandes vilões aí da taxa de juros, responsável aí por um grande grau de endividamento dos brasileiros. Inclusive, dados recentes da Serasa, que faz um mapeamento da inadimplência no Brasil, aponta que recentemente nós temos cerca de 72 milhões de brasileiros inadimplentes. Meu Deus, olha, o cenário é muito pior do que a gente estava imaginando. 72 milhões de brasileiros nesse cenário de inadimplência é um número terrível. É alarmante, porque o impacto vai direto para a nossa economia, de certa forma, e também bate no poder judiciário, porque todos esses conflitos acabam gerando centenas de processos, muitas vezes desnecessários, por conta desse endividamento, desse nível de endividamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. É considerado inadimplente todo mundo que tem uma dívida, mesmo que seja, vamos supor, eu comprei esse copo aqui e dividi em 10 vezes sem juros. Eu estou pagando ele bonitinho todo mês, não atraso nenhum dia. Só porque eu tenho essa dívida eu já sou considerado inadimplente? Não. A inadimplência, ela parte da premissa de que você deixou aquela dívida vencer, não pagou a tempo. Então, esse número é de gente que tem conta atrasada. Conta atrasada, exatamente. É coisa... Menino, você já pararam para pensar? 72 milhões de brasileiros. Meu Deus. É muita gente, né? Muita coisa. Devendo no mercado. Isso é terrível. Muito. Em todos os aspectos. Como é que a gente pode ajudar a quem está em casa que está nessa situação? Bom, diante desses dados que são alarmantes, né, hoje no Brasil a gente tem algumas políticas públicas voltadas a esse consumidor, principalmente. Nós temos vários tipos de dívidas, né? Então nós temos aquelas dívidas fiscais, que são débitos de impostos em geral. Nós temos dívidas que são consideradas dívidas entre particulares, né, de transações comerciais, e talvez a grande parte desse volume de inadimplência são aquelas dívidas consideradas dívidas do mercado de consumo. E para evitar esse tipo de situação com esses consumidores, nós temos algumas políticas públicas voltadas a esse consumidor, já trazendo algumas preocupações em relação a esse tipo de situação, como, por exemplo, o próprio serviço do PROCON, que pode oferecer ao consumidor uma intermediação para esse consumidor negociar com seus credores. Nós temos a plataforma do governo federal, consumidor.gov, que também serve a esse propósito, e dentro do Poder Judiciário nós temos o Sejusc, que é um centro judiciário de conciliação, onde o consumidor pode buscar auxílio do Poder Judiciário para tentar uma repactuação dessa dívida. E dentro deste cenário nós temos também hoje uma figura relativamente nova, desde 2021, uma alteração que a gente teve na lei, que traz a figura do consumidor superendividado, né? Aquele superendividamento, que é aquele consumidor, pessoa física, que já está em um grau crítico, onde ele
não consegue nem manter a própria sobrevivência, nem pagar as próprias dívidas. Para esse perfil de consumidor, a gente tem um procedimento específico hoje de processo que traz para o judiciário a repactuação dessa dívida, esse diálogo com os credores. Então, eu estou concluindo com isso, doutor, que a situação não é boa, porém, eu vejo muita luz no fim desse túnel. Sim, com certeza. E hoje, se você, minha amiga, meu amigo, está se sentindo um devedor, está com o nome sujo, está com dificuldade, inclusive, de fazer novos negócios, de comprar bem, porque quando a gente tem dívida, a gente compra mal, a gente perde o poder de compra. Você tem toda a chance para resolver. Com certeza. E a partir desses métodos de renegociação, esse consumidor ele é reinserido no mercado de consumo, ele fomenta a nossa economia e evita também esse número absurdo de processos, né? E fora aquela questão de prezar pelo patrimônio, né? Porque aquele consumidor, ele adquire o bem, entra em um estado, uma situação de inadimplência e por vezes acaba perdendo aquele bem e continua com a dívida. Uhum. A verdade é que quem emprestou, de certa forma, dinheiro para você, ou seja, quem precisa receber de você, quer receber. Exatamente. Então, a pessoa que quer receber, ela está disposta a negociar. Muitas vezes sim, porque é saudável para todo esse círculo, é saudável que esse credor também receba, porque ele também faz girar a economia. Não é o mais recomendável entrar com uma ação judicial, transformar isso em um conflito, mas muitas vezes é inevitável. Porém, é custoso para todo mundo, né? Então, é mais interessante sentar, negociar, repactuar aquela dívida, em vez de prolongar aquela discussão. Com certeza. Então, vamos só tentar organizar aí a vida de quem está em casa, pensando que eu estou falando com milhares de pessoas pelo Brasil inteiro. Qual seria o primeiro passo para quem está lá com várias contas atrasadas? O principal é organizar as próprias finanças, então ter uma dimensão clara daquilo que deve, de qual é o rendimento particular ali dessa pessoa, qual a renda dela, e a partir dali traçar um plano de repactuação que seja realista, de acordo com a possibilidade dela, e procurar o seu credor, né, aquele que tem o crédito a receber, para negociação, procurar de forma amigável, de forma extrajudicial. Quando a gente fala, por exemplo, de instituições financeiras, buscar os canais oficiais de contato dessa instituição financeira para sentar e negociar. Não havendo um diálogo ou não se alcançando um consenso em relação a essa repactuação, aí o consumidor ele pode recorrer a esses métodos alternativos que estão à disposição. Vamos repetir, porque esses métodos são muito interessantes, né? E eles podem tirar você desse fundo do poço que você se encontra. Eu queria que você desse de novo para a gente essas informações, doutor. Então, a partir desse primeiro contato amigável com o consumidor, não havendo essa possibilidade de acordo, o consumidor pode procurar um PROCON, a plataforma consumidor.gov do governo federal. Anota aí, consumidor.gov, tá? Essa plataforma é muito interessante para você. Exatamente. Por meio desses canais, ele pode acionar o credor, trazer esse credor para um diálogo, e ali ele vai ter o auxílio de alguém que vai intermediar essa situação, essa conversa. E por fim também o Poder Judiciário, a gente tem o Sejusc. Não se trata de um processo, não quer dizer que esse consumidor está indo discutir. Na verdade, ele está buscando o auxílio do Poder Judiciário para alcançar um acordo, justamente. Isso tudo é muito mais possível, muito mais fácil do que você imagina. Agora, o doutor Diego trouxe um ponto aqui que é importante, que é você organizar as suas finanças. Tem gente que não tem noção do quanto gasta e muito menos com o que gasta, né? Vai gastando e de repente quando vê, o buraco está muito mais embaixo do que imagina. Tem gente que tem cartão de crédito, mas não sabe usar ainda o cartão de crédito. O melhor é que você quite essa dívida o quanto antes, porque os juros são muito altos. Exatamente. E até cogite a possibilidade de quebrar o seu cartão e não usar até você se organizar. Seria o ideal. Sim, né? Sim. Priorizar essas dívidas que têm juros mais altos ou penalidades contratuais mais severas, priorizar a organização e pagamento dessas dívidas para que esse consumidor não venha a sofrer consequências mais graves, né? Então, a exemplo do cartão de crédito, a gente tem ali os juros muito altos
embora hoje já tenhamos alguns mecanismos legais que travam esses juros, então a gente tem hoje, por exemplo, a partir de 2024, houve uma limitação à taxa de juros pela qual ela não pode superar o valor original da dívida. Então é interessante para o consumidor isso, e a partir do dia 1º de julho nós temos uma novidade que vai ser implementada em relação ao cartão de crédito, que é a possibilidade do consumidor fazer a portabilidade da dívida dele para um banco que lhe ofereça melhores condições de pagamento ou de negociação, a exemplo do que já acontece com o financiamento imobiliário. Perfeito. Aí aumenta ainda mais o seu poder de barganha. Vamos pensar assim, a pessoa está com várias contas atrasadas. Qual seria a principal para ela quitar? A gente falou dos juros muito altos do cartão de crédito. Seria esse o primeiro caminho ou não? Tem outras coisas que são importantes que estejam redondinhas? Olha, o cartão de crédito com certeza é um dos principais, mas por exemplo, eu falei agora do financiamento imobiliário. Também pode ser considerado uma dívida crítica, uma vez que o contrato de financiamento imobiliário, muitas vezes, é normal que o bem esteja atrelado como garantia a esse contrato. Então, a falta de pagamento pode levar essa pessoa à perda daquele bem, porque ele já serve de garantia para aquele contrato. Então, também é uma dívida crítica que... E nesse caso, o imóvel é aquele caso que acaba indo para leilão. Exatamente, exatamente. E condomínio? Porque eu também já vi casos das pessoas perderem imóvel porque não pagaram condomínio? Sim, é possível. Hoje a gente tem um mecanismo legal que permite aos condomínios a cobrança daquelas cotas condominiais que são inadimplidas pelos condôminos, e para o condomínio em especial existe a possibilidade de penhora daquele bem, daquele imóvel para a quitação daquela dívida. Isso inclusive afasta uma proteção legal que muitos imóveis possuem, que é o que a gente chama de direito de bem de família. Então, muitas vezes a gente tem ali aquele bem de família que é a única propriedade imóvel que serve de moradia àquela família, e por vezes ela não pode ser penhorada. Mas, por exemplo, para dívidas de condomínio, existe uma exceção que permite que esse imóvel seja penhorado e levado a leilão em um processo judicial. Quais outros bens podem ser penhorados? Bom, a gente tem uma preferência, uma ordem legal que deve ser seguida, sempre priorizando o dinheiro, né? Então, sempre dinheiro em conta bancária ou aplicações financeiras, e a partir daí, bens móveis, imóveis, e depois a gente começa a seguir uma ordem de bens que são uma exceção, né? Então, aqueles bens menos comuns, né? Aeronaves, lanchas, enfim, são exceções. Perfeito. Eu sempre recebo mensagens, e-mail do banco falando sobre crédito consignado. Acho que quem está em casa também recebe. O que é o crédito consignado? O crédito consignado, ele consiste em uma modalidade de concessão de um empréstimo atrelado à própria folha de pagamento daquela pessoa. Então, quer seja pelo salário ou algum benefício previdenciário, por exemplo. Então, esse crédito normalmente tem uma linha de juros mais baixa, justamente porque ele já tem essa garantia de que o pagamento independe da pessoa ou da vontade dela, porque ele já é descontado diretamente da fonte de renda dessa pessoa que está atrelada a esse crédito. Quem é que tem direito ao crédito consignado? Olha, nós temos algumas modalidades, né? Então, via de regra, os pensionistas, né, da Previdência Social, por meio dos próprios benefícios previdenciários, eles podem obter ou contratar a linha de crédito. Funcionários públicos também, é possível que eles consigam, e atrelando esse pagamento à folha de pagamento, e funcionários da iniciativa privada também. Quem já está todo endividado, seria uma boa saída pegar mais alguma coisa através do crédito consignado, por exemplo? Olha, tem que fazer uma conta aí, colocar na ponta do lápis, porque a depender da situação dessa pessoa, pode ser que compense ali contratar uma dívida com juros menores para quitar aquela de juros maiores, e aí depois tentar se colocar ali numa situação mais confortável, onde ela possa pagar aquela dívida menor, né? Conta, gente. Não adianta fugir delas. É papel na mesa, caneta, e vamos anotar. Exatamente. Né?
Eu fico muito feliz, queria te dar aí um tempinho para algum recado final sobre essa situação da inadimplência. Perfeito. O que eu posso dizer é o uso do crédito consciente, né? Como você bem disse, a questão do cartão de crédito, saber usar, saber quais as despesas são prioridades dentro da sua casa, da sua família, e a partir daí não usar exacerbadamente, exageradamente, para que as contas permaneçam em dia, né? Perfeito. Gente, Diego Bonfim, advogado, ele está no Diego Bonfim com N e M no final, ADV. O WhatsApp é o 11957507972 para você marcar uma consulta e tirar todas as suas dúvidas, tá? E busca lá mais informações no Instagram, Diego Bonfim, ADV, já te ajuda bastante. Doutor, muito obrigada, muito foi obrigado, uma alegria Cláudia. te receber. Hoje é a nossa festa junina, por isso que eu estou a caráter, mas o assunto é sério, merece todo o nosso respeito e o nosso tempo aqui, porque a gente festeja, a gente curte os momentos da vida, a gente celebra essas datas que são especiais pra gente, mas eu entendo que o meu propósito, a minha missão continua exatamente o mesmo. Eu quero agregar valor à sua vida.